Agora nós vamos conversar com Zaira de Andrade Lopes. Boa tarde, Zaira. Boa tarde. Ela é doutora em Psicologia Social, com tese sobre violência contra a mulher e conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Gente, a Zaira é uma especialista no assunto. Durante o desenvolvimento da tese, ela acompanhou 9 vítimas de violência, um trabalho que durou 4 anos. Havia casos, inclusive, de mulheres que foram violentadas física e moralmente por 17, 20 anos e que, mesmo assim, se recusavam a deixar o agressor. É como o caso da família deste homem que a gente vai mostrar aqui. O seu Ângelo Borges manteve a esposa e filhos confinados no terreno de casa por 20 anos, sob agressões constantes. Ele foi preso e a esposa dele relatou que demorou tanto para buscar ajuda porque tinha muito medo dele. Zaira, é esse medo que paralisa as mulheres a buscar ajuda e que as mantém reféns de agressores por anos a fio? Olha, realmente, o medo leva a uma certa imobilização. Mas nós temos também outros processos de caráter psicológico que levam a mulher a não enfrentar esse medo, a não tentar superar essa condição de violência. Muitas vezes nós precisamos de agentes externos, às vezes o profissional da psicologia, todo um sistema organizado pela sociedade para dar esse suporte. Por quê? O processo de socialização de homens e mulheres e das pessoas na sociedade passa por essa questão de entender qual é o meu papel, qual é a minha posição frente aos processos sociais. E as mulheres e os homens desenvolvem, infelizmente, alguns papéis. A mulher de submissão e o homem de poder. Né? Essa é uma característica do Brasil, que é um país machista ainda, é isso? Também do Brasil, mas infelizmente, internacionalmente, nós temos essa característica, e que nós chamamos de relações de gênero. As relações de gênero são constituídas socialmente, no qual nós vamos constituindo uma identidade de mulher, de homem, da nossa identidade. E, infelizmente, as mulheres no Brasil e no mundo como um todo, desenvolvem essa posição subalterna ao homem, ao masculino. De que ela deve obedecer. De que ela deve obedecer, sob qualquer circunstância. Então, elas não conseguem romper com vamos chamar de um conceito da psicologia social, que a gente chama de representação social. Nós somos inferiores e ele é superior. Para qualquer mulher que você pergunta, como é que se organiza a casa? O chefe é o marido, e eu sou responsável pelo afeto, pela união. Então ela se sente, bom, se eu sair daqui, se eu deixar meus filhos, se eu abandonar esse homem, eu estou, de certa forma, descaracterizando o meu papel de agregar, de afeto, de amor. Essa representação social, inclusive de maternidade, a partir de que ponto que ela passa a ser errada? Ou ela é completamente errada na sua visão? Na realidade... Porque a religião prega isso também, exatamente. Né? Nós aprendemos ao longo dos anos que... no nosso processo de socialização, que nós temos que buscar a harmonia. E, por exemplo, as mulheres que eu entrevistei, essa representação social cristã, de família, de lar ideal, daquele amor romântico, né? Aquela visão de que eu não posso destruir o meu lar, eu sou responsável. É minha culpa. Se eu destruir, se eu sair, eu estou negando o meu papel feminino, né? Que foi incumbido por mim pela sociedade. Então, nós não podemos dizer que é um erro, mas é uma construção social e que nós precisamos romper com esses papéis e constituir novas representações sociais do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pessoa, né? Independente dessa bipolarização mulher e homem, dessa bipolarização masculino e feminino. É claro que eu vou perguntar para você como que a gente pode romper essa representação social tão arraigada, mas antes, vou aproveitar que a gente estava aqui com casos que aconteceram recentemente. No caso da Ayane, por exemplo, vou pedir para colocar a foto dela, essa moça linda aí, não foi diferente. Ela nunca registrou um boletim de ocorrência e pelo que vimos na reportagem que abriu o nosso telejornal, foi muitas vezes vítima da violência doméstica. Você acredita, Zaira, que se ela tivesse registrado o BO, enfrentado esse medo e procurado a polícia antes, ela poderia ter evitado a morte? Porque parece que nesse caso o cara era obcecado por ela, né? Infelizmente, nós temos algumas questões. Primeiro, como eu te falei antes, né? A pessoa tem que romper com essa situação de violência. E para isso, como ela tem uma constituição interna, psicológica, de que ela é cumprir com esse papel,
ela necessita de agentes externos para que ela possa buscar essa ajuda. Mas essas ameaças de morte usadas pelos malucos soltos de plantão, elas são muito fortes também, né, Zaira? São fortes. Eles, olha, se você fizer qualquer coisa, eu mato sua mãe, mato sua filha, seu mato filho, seu né? filho, seus parentes. Então, são ameaças veladas, muitas vezes não são ditas, às vezes dita diretamente, mas às vezes com algumas indiretas, né? E a mulher, ela vai se sentindo cada vez mais presa a essa relação. Tem todo um processo psicológico de que, olha, eu não tenho força, eu não sou economicamente, não posso me sustentar, independente. Ainda que a gente viu, por exemplo, na minha pesquisa, as mulheres que trabalhavam, que tinham uma independência, inclusive o marido se utilizava dessa questão financeira da mulher, até para garantir a sobrevivência, o desenvolvimento dele, mas elas se sentiam presas. Então, a gente precisa, nós precisamos que eu chamo de agentes externos, por exemplo, a instituição de uma política pública. Nós temos a Delegacia da Mulher, é um espaço que agora nós estamos construindo uma nova representação, porque durante muitos anos as mulheres faziam boletim de ocorrência, quando chegava em casa apanhava muito mais, né? Por conta de não ter esse suporte das instituições públicas garantindo a sua libertação desse processo. Então, nós temos que ter políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher que realmente se efetivem. Então, se nós temos uma lei que é modelo internacional, que é a Lei Maria da Penha, mas que ainda não tem, vamos dizer assim, uma representação de que, olha, isso aí vai me auxiliar. Então, mudança é um processo que a gente chama de empoderamento das mulheres, ou seja, que as mulheres reconheçam que elas têm um poder, elas podem viver. E isso a gente vai fazer, como é que muda, sua pergunta? É um processo de novas representações no processo de socialização, começando desde a escola, uma nova configuração familiar, uma redistribuição equitativa das funções da família, qual o papel do pai, da mãe, quer dizer, nova reconfiguração da família, inclusive. Eu vou conversar com o pessoal da direção do Telejornal, a gente vai derrubando algumas reportagens que estão previstas para o segundo bloco, para ganhar um pouco mais de tempo aqui com a Zaira, porque tem algumas questões que eu acho que são importantes para a gente abordar, principalmente com as famílias que nos assistem, Zaira. Você falou aí de políticas públicas, vamos falar agora do seio familiar. Dentro de casa, mães e pais podem instruir seus filhos a serem menos machistas, suas filhas a serem mulheres mais corajosas e enfrentarem os medos que vierem pela frente, porque com certeza virão? Exatamente. Nós precisamos pensar uma nova configuração da família, onde o pai e a mãe, eles têm uma distribuição de tarefas dentro do contexto familiar, de organização daquele núcleo primário, daquele núcleo de desenvolvimento e daquele núcleo primário. Então, não vai dizer, olha, o pai é o responsável, é o provedor financeiro e a mãe é a provedora do afeto. Mas nós vamos redistribuir essas funções. São papéis igualitários, são papéis, com o mesmo peso. Que a gente chama de distribuição equânime dos papéis da família. E realmente construir uma nova configuração, como você falou, olha, as mulheres são capazes de enfrentar os seus medos, são capazes de romper com essas amarras. E os homens também. Por exemplo, a gente tem algumas questões, claro que o vetor, a violência, ela está dirigida para o homem e para a mulher, mas na nossa sociedade, mais comumente dirigido para a mulher. Então, os homens também são violentados, por exemplo, quando a gente ensina ao nosso filho, homem não chora. Você tem que ser forte. A menina, não, olha, você é meiga, você é carinhosa. Eu vivenciei numa outra pesquisa que eu fiz com as professoras da educação infantil, que desencadeavam esses papéis para as meninas e para os meninos. Então, recentemente, conversando com um grupo de professoras da educação infantil, elas pararam para ver, ao mesmo tempo que elas sabem que as mulheres ganharam espaço, estão conquistando qualquer área da profissão, mas elas continuam ensinando
a maternidade, e continua ensinando que as mulheres são só responsáveis por isso. Não quero dizer que não sejam. Homens e mulheres devem ser responsáveis pelo afeto, pelo carinho. Tem que ser abrangente mas dos só dois que lados, eu não posso particularizar, né, isso como homem, como mulher. E negar isso, por exemplo, o afeto ao homem. O homem é ensinado desde pequenininho a ser violento, com jogos, com brincadeiras de bandinho, armas, né? De armas. Isso não é legal. Então, tem outros estudos colocando essas questões, mas a gente só incentiva isso nos meninos, né? Não é à toa que, por exemplo, o Brasil é o 7º lugar, na última pesquisa feita, de homicídio feminino. Num ranking de 84 países, o Brasil é o 7º lugar. Primeiro lugar é El Salvador, com uma taxa de 10 e pouco de índice a cada 100 mil mulheres mortas. O Brasil, 7º lugar. Mato Grosso do Sul é o 5º lugar nos estados brasileiros. Zaira, isso é um dado... Vamos continuar conversando sobre as coisas que estão acontecendo em Mato Grosso do Sul. Eu vou pedir agora que rodem as imagens da Giovana. O caso Giovana é um caso que ainda está sendo investigado pela polícia, né? O namorado é um suspeito ainda, né? A gente não pode aqui acusar as pessoas, mas enfim. O que chama a atenção é que esse suposto agressor tem apenas 19 anos de idade. Quer dizer, é muito novo. Aí eu entro com essa questão. O agressor, ele aprende a ser agressivo com exemplos desde a infância, ou é uma coisa que faz parte da personalidade dele desde quando está no ventre da mãe? Bom, eu trabalho com uma concepção de ser humano que nós vamos nos desenvolvendo a partir de uma fundamentação biológica, de uma base biológica, mas essa base biológica não diz respeito à nossa condição psicológica, à nossa personalidade, à nossa identidade. E essa identidade, ela vai se formando a partir das experiências que eu tenho, dos modelos que eu vejo, daquilo que eu leio, de um filme, de uma novela, de uma conversa, de uma relação que eu percebo entre os meus vizinhos, no seio da casa, né, nessa coisa mais micro, mas também no macro. Então, nós somos constituídos histórica, coletivamente, por essas questões. Então, a nossa educação, a nossa identidade, de certa forma, está vinculada a esses processos culturais, processos sociais, os processos coletivos. Então, o que nós precisamos fazer? Mudar esses processos sociais e coletivos e culturais, né, para que a gente possa, então, ter uma nova configuração de um ser humano. Família que se agride dentro de casa, com certeza, gera filhos né? agressivos. Né? Na minha pesquisa, eu trabalhei com os aspectos que a gente chama de metodologia ecológica, identificando a história de vida dos agressores. Dessa minha pesquisa, que foi o resultado do meu doutoramento, todos os agressores vinham de lares onde havia violência, foram alvo de violência e presenciaram a violência do pai contra a mãe. Viviam em situações também de bairros, assim, que a gente chama de um pouco mais macro, né, saindo do âmbito familiar, também em situações, em contextos de violência. Então, não quero dizer que todo contexto de violência vai gerar pessoas violentas, mas exerce um fator muito grande. Uma última pergunta para a gente encerrar. Relacionamentos com histórico de violência doméstica podem ser recuperados? Podem, claro. Eu acredito que o ser humano, ele se transforma. Como eu disse, nós somos fruto desses processos sociais e culturais. Se eu altero esses processos sociais, culturais, com certeza eu vou ter também uma alteração da constituição da identidade. E a nossa identidade não é fixa, imutável. Nós vamos nos transformando à medida que nós vamos tendo novas informações, novos processos sociais. E vontade de mudar. Por isso, eu sou coordenadora de um curso de gestão de políticas públicas de gênero e raça. E a gente tem discutido isso muito com os nossos alunos, para tentar mudar essas perspectivas da política, tanto na escola, na saúde, na educação, no sistema de segurança da sociedade, para que a gente possa estar mudando esses processos. Tá certo, obrigada, Zaira. Tenho certeza que as suas informações, os seus estudos foram de grande valia para quem nos escutou, para essas famílias mudarem o comportamento, inclusive com os filhos. Eu conversei com a Zaira de Andrade Lopes, ela que é doutora em psicologia social. Obrigada, boa tarde.